nós vamos estudar a carta de Jesus à igreja em Filadélfia. Apocalipse do Cristo, capítulo 3, versículos de 7º a 13. Lembrando sempre que o nosso estudo é feito em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Mestre amado Jesus, que nos diz: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E estas palavras de Jesus, naturalmente, encontramos na sua Boa Nova, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Carta de Jesus à igreja em Filadélfia. Vamos receber então esta notícia maravilhosa de Jesus, o nosso Mestre. Para quem está com seu livro Jesus e as Sete Igrejas da Ásia, Filadélfia, eu vou fazer a leitura a partir deste livro, é a página 67. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são do templo de Satanás, desses que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, pois mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tormenta, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dali não sairá jamais. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja em Filadélfia é conhecida como a igreja do amor fraterno, né? A igreja que concentra as maiores qualidades e é a igreja que a gente deve sempre procurar sintonizar. Para quem não está acostumado com o estudo do Apocalipse de Jesus, aqui na religião do terceiro milênio nós lemos toda a Bíblia Sagrada, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento, mas entendemos que o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada, é o livro mais importante. É o livro que, na verdade, toda a humanidade deveria estudar, né? E tentar entender e tentar absorver e compreender o que as Escrituras Sagradas aqui trazem. E as igrejas da Ásia são 7, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas representam o estado vibracional de cada um de nós. Em cada igreja, Jesus ressalta aquilo que é bom e corrige aquilo que precisa ser corrigido. É o famoso puxão de orelha, né? Dá aquela puxãozinha de orelha pra gente corrigir.
Mas por que Jesus trabalha tanto para a correção de nossos espíritos? Se a gente tem o livre-arbítrio, se a gente pode fazer aquilo que a gente bem entender, e sim, podemos fazer aquilo que bem entendemos, mas neste mundo existem regras, né? Existe todo um caminho a ser trilhado. E aí, quando nós nos desviamos desse caminho, vem o Apocalipse e traz essas observações para que a gente possa retornar à caminhada correta. É claro que muitas vezes a humanidade não tem dado ouvidos a isso, né, gente? Quantas e quantas religiões, não só a religião de Deus, mas quantas e quantas religiões têm aí, né, trazido tantos ensinamentos, né, normas de conduta para que a gente possa viver bem a nossa vida, e a humanidade continua distraída, desiludida, como a gente leu lá na mensagem espiritual do irmão Flecha Dourada, né? A humanidade continua desesperançosa, desiludida, achando que tudo está perdido. E aí vem a igreja em Filadélfia dizendo que nos conhece, gente. Conheço as tuas obras, vou destacar aqui agora o versículo 8º. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Gente, conhecer é algo extraordinário, porque sabe o que nós temos no nosso íntimo, sabe da nossa capacidade, mas sabe também dos deslizes que a gente já teve nessa vida. Conheço as tuas obras, a obra aqui a gente pode colocar, né, irmão Gerson, como resultado. O que eu fiz de resultado nessa nossa vida, nessa minha vida, o que eu já entreguei para a humanidade. Quais foram as obras que realmente ajudaram a mim e ajudaram ao nosso semelhante. Veja que a todo momento a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos convoca ao trabalho, a servir, porque é o que viemos fazer em grande parte da nossa vida. Jesus, que sendo Jesus, o chefe planetário, veio aqui e serviu toda a humanidade, inclusive entregou a sua própria vida, né? Doou a sua existência por todos nós. Então, se ele serviu a humanidade, por que nós não faremos a mesma coisa? Ah, irmão Rafael, mas as pessoas não merecem tal amor. Quem disse? Quem somos nós para dizer o que a humanidade precisa ou não precisa? A gente precisa fazer a nossa parte. Por isso que Jesus diz aqui, ó, conheço as tuas obras, sabe da nossa capacidade, da nossa inteligência, do nosso talento, o que nós já fazemos, o que fizemos, o que vamos fazer. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É Jesus aqui, gente, reconhecendo o nosso esforço diário, né? Quantas e quantas vezes a gente começa a fazer as coisas e a gente luta, a gente batalha, a gente vai. Parece que o morro nunca termina, né, irmã Vati? Vai subindo esse morro, a gente está escalando. Parece que vai faltar forças, mas a gente chega lá. Quantas e quantas situações já passamos nessa nossa vida pensando nessas coisas, né? A gente achou que não ia dar certo e deu certo. Achou que não ia conseguir, conseguimos. Achamos que não seríamos capazes e fomos capazes. Às vezes a gente passa por algumas situações, a gente vê alguns exemplos e fala assim, nossa, eu não suportaria, né? E aí de repente a gente passa por essa situação e a gente encontra forças, sabe lá da onde, diz o povo, e a gente consegue suportar. É o que Jesus está dizendo aqui. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua dignidade, conheço o teu caráter, conheço aquilo que tu faz, conheço os teus pensamentos mais íntimos, conheço as tuas lágrimas secretas, como diz o nosso saudoso irmão Alziro Zarur, né? A lágrima secreta, que muitas vezes a gente não compartilha com ninguém. Há dores que a gente passa que só o travesseiro sabe, né, gente? Só o travesseiro fica sabendo ali. Ninguém, às vezes até a pessoa que mora com a gente não sabe daquilo que nós estamos enfrentando. Mas Jesus conhece. Essa é a questão. Conhece. E mais do que conhece, gente, ele reconhece. Porque como está lá no tratado do novo mandamento de Jesus, que lemos na abertura da nossa reunião, ele diz,
Somente assim podereis ser reconhecidos. E Ele reconhece então as nossas obras, sabe do nosso labor, sabe da nossa luta e sabe que somos persistentes. Como somos persistentes, hein, gente? Esse mundo já tentou esmagar a gente de tudo quanto é jeito, e tentou mesmo, seja muitas vezes, infelizmente, na humilhação, no preconceito, né? No dizer, não, por que você fica se esforçando tanto assim, meu irmão, minha irmã? Ninguém te reconhece, ninguém te vê. Mas o povo lá de Filadélfia não deixou ser levado por esse papinho, não. Ele conhece as nossas obras. E quando ele diz que coloca uma porta aberta, significa que nos convida a sermos ainda mais capazes, a sermos ainda mais fortes, a sermos ainda mais felizes. Felicidade, gente, não se dá em algum momento, né? Eu sou feliz quando eu recebo um presente. Então a gente é feliz pontualmente. Felicidade é um estado de vivência. É sermos e percebermos que todos os dias a felicidade vem ao encontro de nós. E nós abraçamos essa felicidade, fazendo o bem, fazendo a caridade, orando por alguém, fazendo aquilo que realmente é necessário. Felicidade é o que Jesus está dizendo aqui na sua carta ao povo de Filadélfia. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tormenta. Olha que interessante, né? Porque guardaste a palavra. Guardar a palavra é ser fiel ao Cristo de Deus e aos seus ensinamentos. É jamais titubear, é jamais dizer, será que orar faz bem mesmo? Será que esse caminho do Cristo é o melhor? Muita gente começou a se perguntar durante essa caminhada e foi ficando para trás. E foi deixando se esmorecer. Nós, assim como o povo lá de Filadélfia, continuamos essa caminhada, mesmo com aquelas vozinhas, né? É igual nos desenhos animados, né? Que fica lá o anjinho, e o anjinho não tão bonitinho, né, irmão Gerson? Fica ali falando na nossa cabeça, e a gente não deu ouvidos. O mundo, gente, grita na nossa orelha, grita no nosso coração, desista, para, não vale a pena, mas a gente decidiu continuar, simples assim, marchando com Jesus, marchando para Jesus, e aí a gente consegue ver as maravilhas em nossa vida. Por isso que ele diz, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Resumindo, é aquela famosa frase do saudoso irmão Alziro Zarura, aqui já citado, faze a tua parte, meu irmão, faça aquilo que lhe cabe fazer, faça de verdade aquilo que você veio fazer, porque Jesus sempre fará a parte dele, pode ter certeza.